Agora, bora falar de quinto constitucional. Tenho mostrado bastante aqui essa história para você. Aquela vaga no Tribunal de Justiça do Amazonas, que vai ser de um advogado. Vamos pedir para rodar a vinheta do sim e não e eu explico para você. O Lucas Mota, resistindo bravamente àquele vento, àquela chuva que estava rolando aqui em Manaus, ele conseguiu trazer as informações sobre os inscritos, 18 inscritos ali nessa eleição interna, eleição de advogados, para essa vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Amazonas. Mas quem está acompanhando esse caso há mais tempo aqui com a gente sabe que essa questão está judicializada, porque um dos candidatos, o ex-secretário da Casa Civil, Flávio Antoni, ele não atende os requisitos do edital, porém, ele entrou na Justiça para que tivesse a sua inscrição garantida, a Justiça concedeu esse direito dele se inscrever e determinou que a inscrição dele não fosse julgada até uma decisão posterior da Justiça. A Justiça pediu, então, para ouvir a OAB. E a OAB se manifestou e eu tive acesso aí a uma parte dessa manifestação da OAB sobre essa situação e é isso que eu vou explicar agora para você. Explicar os pontos que a OAB defende para manter a validade do seu edital, Vou até pedir para colocar, para encher a tela aí o pessoal de casa, para trazer o primeiro argumento levantado aqui pela OAB, que ela está falando, defendendo que não é ela que deveria estar sendo alvo dessa ação, porque a OAB, ela simplesmente reproduziu um critério que foi adotado pelo Conselho Federal da OAB. Então, se o Conselho Federal determinou uma coisa, as OAB, as seccionais dos outros estados, elas acabam seguindo a determinação que é feita pelo órgão federal. Nessa mesma esteira de argumento, vou colocar um outro trechinho que eu acho importante de vocês acompanharem aí. É que se essa decisão ela diz respeito a algo que foi tomado em âmbito federal, vou até pedir para trocar, isso aqui é o da outra parte que eu vou já falar, é o outro que está separado aí, que fala exatamente sobre essa questão de Brasília, porque se a decisão é federal, a gente coloca como local de ser questionado essa ação, não aqui o TRF1, o Tribunal Regional da Primeira Região, que foi quem concedeu a decisão favorável, entre aspas, ali, a Flávio Antoni, mas isso deveria estar sendo julgado na sessão judiciária lá do Distrito Federal, já que foi o Conselho Federal da OAB que tomou essa decisão. O outro ponto argumentado aí pela OAB nessa defesa dela que é feita em relação a essa questão é sobre a constitucionalidade, Ela foi atacada na ação, dizem que não é constitucional essa exigência que foi adotada pelo edital. E aí a OAB faz a sua defesa, faz a sua interpretação do artigo 94 da Constituição Federal, e aí ele coloca aqui nesse segundo parágrafo que ele diz que essa vaga deve ser preenchida por advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Isso é o que fala, isso é o que diz a Constituição. E aí no entendimento da OAB, quando eles colocam aquela questão de imediatamente, na sequência ali imediatamente anteriores à eleição, eles estão dando a mesma interpretação do efetiva. Então, defendem que isso sim é previsto na Constituição e que não tem nada de inadequado em relação a essas regras. O fato é, na minha clara leitura da situação, eu acho que o único lugar que essa exigência de 10 anos ininterruptos, o único lugar do Brasil que isso seria questionado seria no Amazonas, porque tem um candidato que não fez da advocacia o seu trabalho, apesar de ser advogado, acabou seguindo por outros caminhos, inclusive o caminho político, que ele tomou nos últimos anos. Então, somente aqui mesmo para a gente ter essa reclamação em relação a um item como esse. E aí eu destaco, inclusive, e é um ponto que acabou de me ocorrer para a gente fazer um outro levantamento quando a gente estiver tratando desse tema de novo, que a própria Constituição fala em reputação ilibada, Será que alguém que já foi condenado por abuso de poder em relação a questões eleitorais, será que tem uma reputação ilibada? Será que alguém que é alvo de um inquérito no Ministério Público
né, por essa mesma questão, será que tem, será que preenche esse requisito da reputação ilibada? Certamente vai ter gente dizendo que não, né? E eu acho que eu vou estar tendo mais a concordar, apesar de eu não ser da área do direito, tendo mais a concordar com quem diz que não. Mas estou colocando aqui os pontos que foram defendidos pela OAB. Agora a gente deve imaginar que uma nova decisão deve sair, seja para que a comissão eleitoral da OAB, que inclusive assina esse documento que eu acabei de mostrar, julgue e siga normalmente os trâmites, ou que mude o edital, enfim, a gente não sabe a próxima decisão que vai ser tomada. O fato é que a OAB defendeu muito bem o seu ponto, os seus argumentos, e aí a gente vai ficar de olho para acompanhar quais vão ser os próximos passos dessa grande novela. Quer continuar bem informado com as principais notícias aqui da nossa região? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e a gente se encontra pelas próximas notícias. Tchau, tchau!